Muito boa noite a todos que nos acompanham de forma online, aqui diretamente do plenário da Câmara de Vereadores. Estamos agora iniciando a nossa última noite, então, dos eventos, dos painéis, da nossa segunda semana municipal da pessoa com deficiência. Nessa noite de sexta-feira, então, teremos aí mais um debate voltado, então, à área da família. Desde já, então, a gente agradece a companhia de vocês aqui pelas redes sociais, através da FWTV, que transmite, então, tanto na página da Câmara de Vereadores, quanto na FWTV. Em nome do Poder Legislativo e do município de Frederico Westphalen, juntamente com os nossos parceiros, aí a 20ª CREA, a PAI de Frederico, a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas Miguel, a Associação Empresarial, o SESC, Conselho Municipal de Saúde, o Instituto Federal Farroupilha, campus aqui de Frederico, a URI, a UERGS, a Unicesumar, a UCEF, a Uniriter, que foram os nossos parceiros desse ano, então, que estão fazendo acontecer essa segunda semana municipal. Demos as boas-vindas a todos, ao público que está aqui presente e a vocês que nos acompanham de forma online. Nesse ano, a Semana Municipal teve como tema, então, acessibilidade, autonomia e independência. E ao longo de todos os dias, ou melhor, todas as noites dessa semana, a gente, então, trouxe aí diversos debates, começando pela segunda-feira, até o dia de hoje, em diferentes áreas, da área da saúde, da área da educação. Ontem também tivemos aí a visão da medicina sobre as deficiências ocultas e encerramos então com chave de ouro nessa sexta-feira sobre assuntos relacionados então à família. O painel de hoje é Família, a inclusão construída a muitas mãos. Recebendo hoje quem vai nos ajudar a fazer esse momento, nós temos aqui as painelistas, as professoras, então, Graciela Fagundes Rodrigues, do Instituto Federal Farroupilha, também do Instituto Federal Farroupilha, a professora Helenice Zatkowski, e também a gestora do polo da Unicesumar, aqui de Frederico Westphalen, a professora Xana Beltramin, a qual a gente as cumprimenta. Uma boa noite a todas e um bom painel a todos vocês. Já de antemão, já passo então a palavra a professora Graciela para fazer a sua saudação e iniciar, então, esse painel. O pessoal de casa, que está acompanhando pelas redes sociais, também pode deixar aí o seu comentário, a sua pergunta, que ao final aqui do debate, a partir das 8h15, ali 8 horas, a gente começa, então, a fazer as perguntas também que o pessoal vai mandando. Professora Graciela, contigo. Boa noite às pessoas aqui presentes, é uma alegria poder recebê-las aqui. Boa noite também a quem está nos assistindo nessa sexta-feira, um tempo chuvoso, né? E que dá vontade de ficar em casa, mas, enfim, que bom que a gente tem essas possibilidades de estar, perto, mas ao mesmo tempo longe, podendo assistir essa programação da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, que iniciou na segunda-feira e que hoje termina com a temática família. Agradeço também a parceria da Prof. Helenice, da Xana, a qual, então, nós iremos hoje propor algumas reflexões e também alguns debates relacionados ao tema. E eu começo explicando por que intitulamos Família a construção de muitas vozes e mãos, porque entendemos que o diálogo com as famílias, a falar de família e pessoas com deficiência, requer um olhar para vários atores e várias redes de apoio que compõem esse desafio que é a educação, a saúde, entre outros temas que permeia a pessoa com deficiência. E de que lugar que eu falo? Eu falo de um lugar de docente da área de educação especial que atua em processos inclusivos, especialmente na educação, e também no diálogo com as famílias relacionadas, então, à temática da pessoa com deficiência. Para falar de família, um dos primeiros pontos que eu coloco de reflexão é o que é família? E, para isso, eu me utilizei de um desenho, o qual eu vou pedir para a nossa colega que coloque em tela, que é um berço. Por que um berço? Porque, em primeira instância, a gente entende família como o primeiro grupo social no qual a gente tem o contato com o mundo. Então, o berço é uma forma de acolhida, é uma forma, então, de nos acomodar, nos aconchegar e nos prover cuidados. Então, se a gente pensa o que é família, em primeiro momento,
eu entendo e trago para compartilhar com vocês essa ideia de cuidado, de aconchego, de lar, né, de algum pertencimento. E, nesse sentido, o conceito de família, ele está para além de um conceito da figura, né, representada de pai e mãe, mas, enfim, de alguém que nos cuida, que podem ser, né, os genitores, pai e mãe, mas diferentes outras pessoas que também fazem esse papel. Então, inicio essa apresentação, essa fala, nesse sentido, de buscar entender a família, então, como nosso primeiro grupo social e aquele grupo, então, que vai nos acolher, que vai nos dar os cuidados. Nessa direção, eu coloco, então, como segundo ponto da apresentação, a ideia da fragilidade. Tá? Somos seres humanos, consequentemente, somos seres muito frágeis. Nós somos uma das espécies que leva o maior tempo de gestação. Né? Uma mulher, ela leva em torno de 8, 9 meses para a criança nascer. Nesse sentido, algo que resume, né, o nosso desenvolvimento é dependência e cuidado externo. Nós precisamos de cuidados externos. Além disso, nós aprendemos a falar, nós demoramos quase, né, um ano e meio para aprender a falar. Então, somos uma espécie que temos um tempo de gestação longo e também desenvolvemos habilidades, por exemplo, a de fala, bem tardiamente. E precisamos de cuidados e necessidades, sermos atendidos em nossas necessidades por um bom período de tempo. Então, nesse sentido, eu compartilho da ideia da professora Ana Carla Ribeiro, que diz que o cuidado, o acolhimento e o apego são praticamente originários em relação à sobrevivência da própria espécie. Ou seja, sem cuidado, sem acolhimento, sem esses atendimentos externos, né, sem esse cuidado, não temos como sobreviver. Então, entra aí o importante papel da família, que vai, então, prover todo esse processo de desenvolvimento. E aqui não interessa se trata de filhos ou filhas com deficiência. Todos da espécie humana requerem cuidado, acolhimento, carinho e atendimento às necessidades. Por falar em necessidades, eu trago a pirâmide de Maslow. Maslow foi um psicólogo norte-americano que, lá nos anos 50, desenvolveu uma teoria, a teoria das necessidades básicas. E essas necessidades básicas, ele fez uma hierarquia, a qual, então, ele nomeou de pirâmide das necessidades. Nesse sentido, o ser humano, para se desenvolver, ele precisa ter atendidas as suas necessidades. E essas necessidades, elas são colocadas lá na base da pirâmide como as fisiológicas, por exemplo. Então, à medida em que eu vou tendo sanada as minhas necessidades, sejam elas fisiológicas, de segurança, pertencimento, valorização e realização, eu vou conseguindo ser uma pessoa que vou conseguir me desenvolver. Então, se eu não tenho atendido as minhas necessidades fisiológicas, por exemplo, a sede, a fome, o sono, eu não consigo me desenvolver. Eu não vou conseguir atingir o topo da minha pirâmide. Então, eu preciso do desenvolvimento e do atendimento dessas necessidades básicas. Então, seja uma criança, um adulto, um jovem com deficiência, essas necessidades, elas vão perpassar qualquer pessoa. Essas necessidades, elas pertencem a qualquer ser. Então, é importante que a gente possa olhar para o ser humano, né, de uma forma holística, ou seja, atendendo essas necessidades, contemplando essas necessidades. Enquanto família, né, fica a pergunta, e enquanto família, como estamos atendendo essas necessidades? Não basta apenas atender as necessidades fisiológicas, né, que são as básicas, o atendimento a uma questão de sede, de fome, de sono, mas há outras necessidades que precisam ser atendidas. E como família, como estamos atendendo essas necessidades? E aí entra as ideias, né? Por exemplo,
que é muito presente o papel da mãe. A ideia de que as mães são supermães. Não, as mães não são supermães. E as mães não têm que ser supermães. Se alguém tem que ser supermãe, todos daquela família. Então, a ideia de que tenham também um super pai, um super responsável e também uma super mãe. Mas esse papel, essa sobrecarga ou essa ênfase, né, de que, nossa, ela é uma super mãe. Não, todos daquela família têm que ser super, né, em alguma coisa, se esse for o adjetivo que se dá. Então, nesse sentido, por que eu vou de encontro a essa ideia de supermãe? Porque eu entendo que todos daquela família devem ter essa responsabilidade, esse cuidado. E aí entra a grande necessidade da construção de redes de apoio. Essas redes de apoio, elas são formadas, né, por diferentes profissionais, sejam da área da saúde, da educação, de outras áreas, mas uma rede de apoio, né, uma criança ou um jovem, enfim, uma pessoa com deficiência, ela precisa muito dessas redes de apoio. E uma família precisa muito dessas redes de apoio. Por isso, então, essa ideia de que mãe super-herói, ou mãe ou supermãe, né? Ela não tem que ser uma supermãe. Se alguém tem que ser supermãe, todos ali têm que ser supers, né? E não só a mãe que vai predominantemente ela ser a protagonista desse desenvolvimento, que esse desenvolvimento ele possa ser equilibrado entre as diferentes pessoas que participam desse sistema familiar. Outro ponto a ser destacado é as expectativas e a realidade. A expectativa de um filho, de uma filha, né, desde o momento de que se pensa numa gestação, já se está nascendo ali uma ideia do que será aquele filho, do que será aquela filha. Ou seja, todos entram em processo de gestação, de imaginar como que será esse filho ou esta filha. E aí há diferentes expectativas. E como que essas expectativas elas podem também serem compreendidas no nível da realidade. Então, entre a expectativa e a realidade, existe todo um processo. Nesse sentido, o professor Vitor Franco, que é um professor português que desenvolve estudos e pesquisas na área de família e pessoas com deficiência, ele trabalha com a ideia, então, da idealização, que todo o pai, mãe, enfim, a família constrói a partir do momento, então, da notícia de uma gravidez. E essa idealização, ela passa por 3 dimensões. Primeiro, a dimensão que eu coloquei ali, a dimensão da estética, né? Aquela ideia, então, de pensar, o filho vai ter o olho igual ao do pai, vai ter o cabelo pretinho, vai ter o cabelo loiro, vai ter as bochechas rosadas, vai ter a pele branca, vai ter a pele negra, enfim, é aquela dimensão da estética, na qual se idealiza de como será esse filho. A dimensão da competência, que ele chama, é quando os pais pensam ou imaginam que aquele filho vai ter um espírito de liderança, ele vai ser falante, como a mãe, como o pai, e a dimensão de futuro. E é aquela dimensão, então, que eu acho que ele vai gostar de animais, vai ser veterinário. Mas eu acho que ele vai gostar de ensinar, vai ser professor, professora. Essas 3 dimensões caminham junto com o processo, então, de desenvolvimento de um filho. E aí, entre as expectativas e a realidade, o professor Vitor Franco coloca aqui a reidealização, né, que após o nascimento de um filho, de uma filha com deficiência, dependerá a realização, ou seja, o seguir adiante, a compreensão após o nascimento, dependerá da capacidade dos pais e mães de enxergarem nos filhos a beleza, mesmo com a deficiência ou o transtorno. Essa seria a dimensão da estética. As potencialidades
e habilidades, mesmo com as limitações consequentes da deficiência ou transtorno, a dimensão da competência. Um futuro positivo, mesmo diante das dificuldades enfrentadas, a dimensão de futuro. E entre as expectativas e realidades, fica a pergunta: qual é o bebê que nasce com os pais? Qual é o filho que cresce e se desenvolve com os pais? Sabendo que, acima de tudo, um bebê, seja com deficiência ou não, um jovem com deficiência ou não, ou um adulto com deficiência ou não, eles choram, eles brigam, eles gritam, eles caem, eles ficam tristes. Então, a ideia de olharmos para essas pessoas, né, seja a condição que for, em primeiro lugar, olhar como criança quando é criança, jovem quando é jovem, adulto quando é adulto, bebê quando é bebê. Então, todos passam por esses processos. Então, a ideia de olhar para, independentemente da deficiência, olhar para esses processos de crescimento humano, de desenvolvimento humano, nas suas etapas, né? Um bebê, uma criança, um jovem com síndrome de Down, ele também vai ter teimosias, vai ter momentos de birra, vai cair, vai chorar, vai ter, né, desenvolvida a sua sexualidade na etapa que for correspondente. Então, em primeiro lugar, colocar isso como ideário, né? Por isso que até o próprio conceito de pessoa com deficiência é pessoa com deficiência. É sempre a pessoa em primeiro lugar. Não é o deficiente, o surdo, o autista. Mas a ideia, então, de que vem em primeiro lugar a pessoa. E, nesse sentido, então, essa ideia de que entender que os filhos, independentemente das condições, das necessidades que têm, eles são ou criança, ou jovem, ou adulto, ou bebê, e vão passar por essas etapas. E, bom, falando então um pouquinho de diagnóstico. E, além do diagnóstico, o que existe? A ideia de trazer na imagem um iceberg é para olharmos para que a ponta do iceberg, aquela parte visível, vamos chamar assim, do diagnóstico. Mas isso não se resume a um diagnóstico, né? Um filho, uma filha com deficiência, ela não é, ou ele não é, um diagnóstico. Nessa ideia de que ele é uma pessoa, nas suas diferentes faixas etárias, submerso a esse diagnóstico, existem muitas coisas, né? Existem muitas necessidades, existem também culpa, existe medo, existe a revolta, existe coragem, existe incertezas, existe compreensão, existe expectativas, medo, engajamento, perda. Então, além do diagnóstico, existem muitas coisas. E, nesse sentido, além do diagnóstico atribuído a uma pessoa, a gente precisa ter esse olhar holístico, que a pessoa não se resuma a um diagnóstico, né? O diagnóstico é um ponto de partida para a busca de mais coisas, de desenvolvimento de habilidades, mas não para reduzir a pessoa a um diagnóstico. Nesse sentido, também não quero simplificar um processo como esse ou negar que não exista um diagnóstico. Sim, um diagnóstico ele é muito importante, isso vai representar muitas coisas para uma família, mas a ideia de, trabalhando com educação, a gente fique não preso a um diagnóstico. Bom, a partir daqui, o que podemos fazer? A partir daqui, o que podemos desenvolver? Então, por isso essa ideia do iceberg. O que vemos é só uma pontinha, mas o que está submerso é muito mais coisas e nos permite ir muito além. Enfim, para onde eu olho e como eu olho? A gente tem, né, após falar sobre o diagnóstico, a gente tem possibilidades de olhares, então. Às vezes, o ponto de vista de uma pessoa é diferente do ponto de vista da outra.
Bom, e aí vamos, né, tentar achar pontos em comum. Então, na imagem, a gente tem ali uma pedra que está separando um abismo. De um lado, o pinguinzinho diz assim: ai, uma pedra no caminho. Mas do outro lado, o outro pinguim diz: oba, uma ponte. Então, nós temos a mesma imagem, o mesmo obstáculo, mas a gente tem pontos de vistas diferentes. A gente está olhando diferente para aquela situação. E isso me faz lembrar, por exemplo, as questões escolares. Quando a gente tem, de um lado, ela não lê nem escreve, só sabe o nome. Por outro lado, a gente pode ter, ele já escreve o nome e está aprendendo as letras do alfabeto. Então, ele ainda não sabe, mas ele está aprendendo. Do que a gente ficar, às vezes, restrito. Ele não sabe isso, não sabe aquilo, só sabe tal coisa. A ideia do ainda não sabe, mas pode chegar lá. E ele sabe já tal coisa. Então, são pequenos passos que precisam ser valorizados. E aí a gente precisa olhar para esses espaços que, às vezes, entendemos como espaços vazios, como espaços que poderão ser preenchidos. E esse preenchimento ele vai se dar com essa rede de apoio, com esse olhar, com essa forma de encarar um diagnóstico. E aí eu toco também na necessidade da preparação dos profissionais, seja da saúde, da educação, no sentido de vislumbrar e construir essas possibilidades. Às vezes, uma palavra emitida por um profissional, ele pode ser algo muito forte para uma família e limitar muito esse olhar. Então, nós profissionais da educação, que é de onde eu falo, a gente precisa cuidar as nossas palavras, cuidar as nossas representações, porque o que a família muitas vezes espera da gente é um olhar de aconchego, um olhar de esperança, ou um olhar de credibilidade. Então, nós precisamos estar munidos desse olhar para poder potencializar processos de desenvolvimento. Por falar, então, em olhar e falar também em formas de comunicação, eu vou tocar rapidamente aqui num assunto que mereceria uma noite apenas para a gente tocar nele, que é o capacitismo. Capacitismo, em síntese, é o preconceito atribuído a pessoas em vulnerabilidade. Dentre elas, as pessoas com deficiência. O capacitismo é quando eu coloco estereótipos sobre aquele grupo social e acabo internalizando ou colocando isso como verdadeiro. Então, há muitas expressões capacitistas ou muitas formas de olhar para a pessoa com deficiência de forma capacitista que estão tão impregnados no cotidiano que a gente nem percebe. E, nesse sentido, só alguns exemplos aqui que eu trago. Então, por exemplo, quando a gente tem casos que diz que na tua família só ele tem deficiente ou só ele é deficiente, isso é uma forma capacitista de se dialogar com aquela família ou de olhar para aquela família. Ou outra, mesmo sendo deficiente, não reclama da vida. Uma forma, então, de olhar a deficiência como se fosse algo de cunho caritativo, algo penoso, algo que, para aquela família, está sendo uma tragédia. Então, essas expressões, elas são bastante comuns no nosso cotidiano. Mas é importante a gente começar a se questionar sobre isso, a se questionar, será que a forma como eu estou falando é uma forma que eu não estou depositando representações, eu não estou construindo formas de encarar ou de representar essa pessoa? E tantas outras, tão bonito, mas é deficiente. Nossa, ela é tão bonita, mas é deficiente. Olha que caráter capacitista que tem. Então, por isso que eu falei, capacitismo mereceria só uma noite para a gente tratar desse assunto. E ele ganha muita força, o capacitismo, a partir da Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que foi promulgada em 2015.
Bom, indo para minhas considerações finais, eu acredito, né, que a música, ela representa e ela nos ensina muitas coisas. E organizando a fala de hoje à noite, me veio na cabeça a música Epitáfio. Eu acho que a música Epitáfio, ela nos ensina muita coisa, especialmente quando, numa das estrofes, o Titãs diz assim: queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Então, né, a minha mensagem para as famílias, ou a minha mensagem enquanto professora que está falando nesse momento aqui sobre as famílias, eu não estou aqui para ensinar formas de educar filhos, filhas, nem como deve ser pai e mãe. Por quê? Porque cada um sabe a alegria e cada um sabe a dor que traz no coração. Então, a gente tem que respeitar e a gente, como profissionais, a gente precisa estar munidos de conhecimento e o nosso papel é compartilhar conhecimento e transmitir para aquela família, né, positividade no sentido de que não estou dizendo que é um mar de rosas as coisas, mas que a gente possa, então, com conhecimento, acreditar nos filhos, poder educá-los e poder, então, desenvolver o potencial deles da melhor forma possível. Então, agradeço a atenção e passo a palavra, então, para a minha próxima colega aqui, a professora Xana. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar aqui essa noite. Boa noite para quem está presente, para quem está online, a prof. Graciela, a prof. Lenice também. Eu venho de um lugar de fala, né, como pedagoga. Hoje não estou em sala de aula, mas sou mestre em educação também, como psicanalista, estudiosa da psicanálise e como gestora do polo da Unicesumar aqui de Frederico Westphalen. Mas eu acho que o espaço que eu venho ocupar hoje aqui na minha fala é da psicanálise, né, de um olhar de Freud sobre como se reinventar após... Eu sou mãe de um menino de 10 anos e estou gestando, já estou no 7º mês de gestação. Então, eu venho falar deste lugar, né, do filho idealizado. Então, quando o meu primeiro filho estava para nascer, né, eu tive que desconstruir muito do que a sociedade construiu desse romântico de ser mãe, desse romântico de ter um filho, do quanto foi dolorido, né? E aí eu fui me apaixonando pela psicanálise através e a partir do meu materno, do quanto eu precisei me refazer. Hoje, como mãe do Davi e como gestante, e a prof. Graciela estava falando do quanto a gente idealiza os filhos, e mesmo com toda a minha bagagem, e já tendo um filho de 10 anos, e tendo desconstruído muito do que eu havia construído, né, vivido muitos lutos daquilo que eu idealizava para ele, eu ainda estou idealizando, mesmo sabendo, né, de que é preciso não idealizar tanto para que a gente depois não tenha que desconstruir e sofrer esses lutos, né? Eu idealizo o Bernardo, eu já imagino a cor do olho, eu já fico pensando se vai ser parecido com o pai ou com a mãe, né? E o quanto isso depois nos é doloroso, né? Porque precisamos muitas vezes viver o luto do filho idealizado. Então, a minha fala hoje é sobre isso, que às vezes o luto ele não é só de morte concreta, né? Quando alguém vai desaparecer e sumir da nossa frente, a gente não vai mais vê-lo. Às vezes a gente precisa viver o luto de uma amizade que se desfaz, de um trabalho, de um filho que eu imaginei que seria, aos olhos da sociedade, perfeito, né? E como viver esse luto? E como é importante encarar esse luto para que a gente possa se reconstruir e construir um novo caminho. Porque se eu não vivo o luto e não encaro a realidade como ela é de fato, não existe espaço para que eu olhe para aquele filho e construa um novo caminho, como mãe também, né?
Depois a prof. Helenice vai falar também, né, prof, desse lugar de reconstruir, né? Então, existem 2 tipos de morte, a concreta e a simbólica. A morte concreta é quando uma pessoa morre e desaparece. A morte simbólica é a morte em vida. E quando nós não vivemos esse luto, esse espaço de se reinventar, de renascer, ele fica vazio, ele precisa existir. Mas como viver, né? Como encarar o luto? É saindo um pouco da mediocridade que a sociedade nos impõe, de que ser positivo a todo custo, de que ser mãe é maravilhoso, né? Segundo as propagandas da televisão e os filmes, é tudo muito romântico. Então, é encarar a realidade como ela é e sentir. Então, o luto é um processo. E esse processo precisa ser vivido, sentido, para que a gente ressignifique ele. Então, eu digo assim que a gente precisa muito de uma rede de apoio, como a prof. Grace falou. E que rede de apoio é essa, né? Muitas vezes, eu já conversei com mães de crianças com deficiência e que disseram assim, que elas encontraram a rede de apoio lá na sala de espera do atendimento do filho, quando se encontraram com outras mães, e não na própria família. Porque, às vezes, a própria família diz assim, mas Deus não dá um fardo maior que você possa carregar. Ou, mas se você tem esse filho, é porque tem algum propósito. Mas, naquele momento, não é isso que a gente quer ouvir. Naquele momento, talvez, a gente só quer ser acolhido e que alguém diga assim, está tudo bem. Eu imagino quanto deve ser difícil viver esse momento e ter que ressignificar. Então, uma rede de apoio de profissionais é importante também, né? E de ocupar o nosso lugar enquanto pai, enquanto mãe, enquanto família. E não querer ocupar um lugar do fisioterapeuta, do psicólogo, do professor, mas sim ter essa rede, né? Ter esse diálogo entre família e instituições. Mas não deixar o espaço materno vazio, porque mais cedo ou mais tarde ele vai fazer falta. Mas é que esse espaço materno está difícil, né? Porque eu idealizei um filho, eu romantizei uma maternidade totalmente diferente. O que eu faço agora? Então, para eu poder reconstruir, é preciso destruir e como se fosse um quebra-cabeça, né? Desmontar todo ele e começar a montar de novo através de outra ótica, através de outro olhar. E como a prof também já comentou, de olhar as possibilidades e aquilo que ele é capaz, e não somente o que ele não é capaz de fazer. E só o positivo não carrega ninguém, é preciso sentir. Eu sempre falo isso nas minhas falas para pais, mães e profissionais de educação também, sobre esse clichê de ser positivo a qualquer custo, do quanto isso nos custa. E o quanto isso nos custa também como mães, porque nós não temos nem o direito de reclamar ou de dizer que estamos cansadas, ou então de dizer que este não era o filho que eu sonhei para mim, sem nos sentirmos culpadas, né? Então, como não sentir essa culpa? É não idealizando, é não projetando, é não... talvez é vivendo a minha maternidade, que é única e singular, como subjetiva, né, dentro da minha família, dentro do meu lugar de fala, das minhas vivências, da minha história. Não tem como eu querer ser parecida ou trilhar o mesmo caminho e o mesmo, né, processo que uma outra mãe. Então, é construir. E também faço uma analogia de que quando a gente vai ao dentista e faz uma anestesia lá para fazer qualquer procedimento, né, a gente não sente a dor. Mas aí você sai do consultório do dentista e vai comer o melhor lanche que tem na cidade, a melhor torta, o melhor sorvete, você também não sente o sabor. Então, que é preciso, às vezes, deixar a dor, né, passar por nós, para que a gente possa, depois disso, sentir a delícia, que é ser mãe daquele ser humano que veio até nós de forma que talvez não foi esperada como a gente idealizou, mas que também existe muitos prazeres neste materno. E é apaixonar-se pela criança real. Eu não tenho um lugar de fala de mãe, de criança, de filhos, né, com deficiência, mas tenho um lugar de fala de mãe.
que também precisei desconstruir muito do meu filho, muito do que idealizei, muito do que sonhava para ele, do que queria. E todos os dias, né, é se reinventar e me apaixonar pelo filho que eu tenho, pelo filho real. Então, essa talvez seja a dica mais importante. O segredo aqui é começar a ocupar a mente com tudo que seu filho ou filha tem de belo, de positivo, de amável. Tire muitas fotos, organize álbuns, abrace, beije, observe com amor cada carinha, cada gesto, curta os momentos juntos, para que um dia o seu filho lá, adulto, possa dizer que a minha mãe, ou meu pai, ou a minha avó, ou minha tia, enfim, né, quem cuidou desta criança, sempre acreditou em mim. Minha mãe me amou até mesmo quando eu errei. Minha mãe sempre me ouviu, sem julgamentos. E aí, a importância de a gente dançar conforme o palco que a vida nos dá. Né? Se a gente colocasse uma bailarina dançar aqui nesse palco, ela ocuparia esse espaço. E se colocar ela talvez num palco muito maior, ela também vai saber ocupar este espaço e talvez dançar de uma outra forma. Às vezes a música que está tocando não é aquela que eu sei dançar, mas eu não vou deixar a vida passar de uma forma tão pesada e tão carregada que eu não aproveite aquele momento e aquele palco para fazer do meu materno também um lugar bonito, mesmo que muitas vezes difícil. Aí é também quando tudo sei, nada sobra espaço para aprender, né? Do quanto às vezes a mãe, eu já recebi ali no polo mães de crianças com deficiência que queriam se inscrever em cursos como psicopedagogia, com terapias integrativas, e traziam essa vontade de fazer um curso ou estar fazendo algo para poder ajudar o filho, quando, na verdade, o que aquele filho precisa é de uma mãe completa e inteira para ele do jeito que ela é. Ela não precisa fazer mais, talvez, nenhuma graduação, não precisa fazer nenhuma outra formação, ela só precisa ser mãe e ocupar esse espaço, porque quando nós ocupamos um espaço que não é o materno, na criação de um filho dentro de uma família, esse espaço ele fica vazio. E ele é tão importante quanto o espaço dos profissionais de saúde, de educação, dos profissionais que acolhem esses nossos filhos. Então, que a gente seja a esperança de esperançar e não de esperar. Tanto lá na nossa família, quanto nas instituições, nos lugares que a gente ocupa, nos nossos lugares de fala, que a gente seja a esperança de fazer algo diferente, de estar aqui hoje discutindo e falando e debatendo a inclusão, a importância das famílias, seja ali enfim, né, aonde a gente estiver, que a gente faça algo pensando na inclusão de muitas mãos e vozes, de muitos lugares de fala. Então, essa seria a minha contribuição para esta noite. Bom, boa noite às pessoas que estão aqui presentes, né? A gente agradece muito as pessoas que estão nos acompanhando de forma online e também pelas redes sociais, e as minhas colegas aqui, maravilhosas falas de ambas. Bom, o meu lugar de fala, da onde eu posso buscar, né, contribuições para esse diálogo, vem dos 38 anos como educadora e também como mãe de um filho autista, suporte nível 1. Como educadora, nesse processo todo, que a gente inicia formada, mas vai aprender muito na trajetória da gente, né, de cada um que é educador, a gente acompanhou muitos casos e teve muitos alunos com deficiências. Inclusive,
posterior a um período, mesmo sem saber, lá no início da carreira, a gente teve conhecimento de diagnósticos já de filhos, né, de ex-alunos que são adultos e que foram diagnosticados autistas, né? Porque não se tinha esse debate do autismo especificamente. Mas também não fui professora somente de autista, fui professora de aluno cadeirante, surdo-mudo, com várias deficiências, né? E que a gente sempre tentou, principalmente a partir da LDB e das mudanças e dos debates acerca da inclusão das pessoas com deficiência, fazer, né, essas formações e integrar e, diante das possibilidades, fazer o melhor que estava ao nosso alcance, como acredito que todos os educadores, ou a maioria deles, procurem ver isso, né? Eu trabalhei no CAPNE, no meu tempo era NAPNE, né, que é do Instituto Federal, que atende as pessoas com necessidades no Amazonas, e eu tive contato com a Fundação Pestalozzi, onde, com a diretora Dalva e outros professores, a professora Ângela e a direção do campus, nós fizemos trabalhos sobre a questão da inclusão, e lá também a gente trabalhou, então, com a questão do autismo, e eu me propus a fazer essa coordenação justamente por conta da minha experiência. Então, eu falo com experiência de educadora e falo também com experiência de mãe. Não sou uma pessoa conhecedora de todo o espectro autista, não procurei saber e me aprofundar muito, mas naquilo que era necessário para a gente conseguir chegar hoje com o desenvolvimento e com o que nós temos, tá? Com o que nós conseguimos fazer, tá? Eu sou professora de História, enquanto a professora Graciele falava, e também a professora Xana, eu me reportava ao quanto é dado, quanto foi dado na história a responsabilidade para a mãe. Tanto pela sociedade que cobrava essa responsabilidade, por uma sociedade patriarcal, e também pelas instituições religiosas que botaram esse fardo muito grande. E as deficiências também foram vistas como uma penalidade, né, por algum pecado, alguma coisa, né, e também como vamos supor, algo a se carregar para né, superar algumas coisas e assim por diante, e até hoje a gente vê esse tipo de discurso, né? Que você tem o filho assim, é porque você tem alguma coisa para pagar, ou para viver, ou para não sei o quê, ou assim por diante. Mas a gente não pode ignorar esses fardos em cima da mulher, da maternidade e da mãe, né? Então, por isso que tem tanta responsabilidade na questão materna, e tem isso, e muitas vezes a questão paterna, ela não é tão cobrada e praticamente foge das suas responsabilidades, principalmente abandonando mulheres com filhos que tenham deficiência. Isso é muito sério na nossa sociedade e leva aquilo que a professora Graça falou tão bem, da questão de
não ser supermãe, né? E isso eu aprendi nessa caminhada, também tendo meus momentos de, espera aí, isso eu não consigo, né? Vamos dar um passo atrás, tá? Bom, mas eu quero começar falando que muitas pessoas perguntam sobre quais sinais que você pode ver se a pessoa tem autismo ou não. Por quê, pessoal? Porque a pessoa que tem uma deficiência física visível é notório, mas a pessoa que tem uma deficiência psicológica, uma síndrome, né, ela não é, ela é perfeita, ela é normal, mas ela tem aquela deficiência escondida. E quando as deficiências são assim, né, psicológicas, psiquiátricas, elas são mais doloridas, mais difíceis, porque é difícil também o outro entender, né? Como que isso pode acontecer se a pessoa não demonstra nada, ou se a pessoa consegue ir até o mercado, ou se a pessoa consegue fazer tal coisa, né? Mas a pessoa tem. Então, isso é difícil. Então, essas doenças que atingem mais a mente, né, o psicológico, né, elas também dão sinais, tá? E os sinais, então, são dificuldade de interagir socialmente, tá? Uma dificuldade muito grande de se socializar, fazer tarefas em grupo, brincar, jogar bola, estar em lugares com bastante pessoas, tá? Isso é uma dificuldade, e é a principal dificuldade que deve ser observada, tanto na escola, se o aluno não interage, como na família, como comportamento que se afasta ou se isola, né? Comprometimento da linguagem verbal, quando demora para falar, ou fala de forma estranha, ou mostra e aponta os objetos que quer alcançar, o que quer que seja dado, né? Isso também é de se observar. Movimentos repetitivos de situações consideradas tensas para o autista. Então, eles vão fazer movimentos repetitivos, pode ser se balançar, pode ser circular, pode ser movimento com as mãos, com a cabeça, né? Então, esse tipo de movimentos. Nervosismo acentuado após quebras de rotina. O autista, ele tem uma rotina, ele gosta de seguir a rotina. Se sair da rotina, ou se sair daquilo que ele programou, ele já vai se mostrar nervoso e irritado. Então, a rotina que ele fizer, é bom que você se insira nessa rotina, ou que você elabore junto com ele o que vai fazer, ou o que vamos fazer no dia seguinte, ou como vai ser a rotina que é estabelecida, tá? A questão do contato visual também, muito fixo, ou desvia um olhar, ou fecha um olho, né? Essas questões aí que também aparecem. Expressões faciais e também são bastante comprometidas, né? E gestos comunicativos. E a gente tem que... eles têm dificuldade na questão de identificar as expressões faciais, e também a gente pode observar isso nos autistas, tá? Também eles têm um sinal assim de expressar as próprias emoções. Por exemplo, o que ele está sentindo,
se está triste, se vai chorar, se não. Eles têm muita dificuldade, e isso, quando acontece num limite de bastante angústia, né? Também uma dificuldade de fazer amigo ou amigos, né? Todo mundo tem 2, 3, 4, conversa com o vizinho, jogam bola, tudo isso. A pessoa com autismo, ela não vai fazer amigos, né? Você pode criar laços de amizade, como a gente fez, convidando meus alunos, convidando pessoas para ir na minha casa, para jogar videogame, para brincar, e assim por diante. Aliás, amigos que até hoje se considera amigos, né, que permaneceram sabendo, então, e praticamente colaborando nessa caminhada. Dificuldade de comunicação, dificuldade de falar em público, dificuldade de falar na escola, dificuldade de interagir, né? Isso aí vai apresentar. E dificuldade para iniciar e manter um diálogo. Por quê? Porque muitas vezes o assunto de interesse do autista não é o assunto que está sendo abordado naquela roda. Vou dar um exemplo. Pode ter uma roda de pessoas falando de futebol, mas o assunto do autista, de repente, é discutir um livro, né? Então, ele vai ter dificuldade naquele diálogo, porque não é o foco de interesse dele naquele momento, né? Então, esses são alguns sinais que se pode ver geral, assim, e que os médicos observam ao dar um diagnóstico, que, como as professoras falaram, é um diagnóstico, é um início, mas não é um fim, né? Dentro de casa, como que eles se comportam, né? Eles gostam de silêncio e fazem muito silêncio, gostam de fazer atividades solitárias, ou ficam solitários fazendo atividades, né? A gente pode observar também a motricidade deles, e aqui eu digo assim, como é importante a professora lá das séries iniciais. Porque essas professoras das séries iniciais, elas observam muita coisa. Não só no sentido de uma dificuldade de aprendizagem, mas como uma deficiência, que pode ser visual, pode ser auditiva, pode ser um autista, pode ser várias, uma surdez. Então, as professoras das séries iniciais são as que têm os primeiros contatos, porque elas ficam observando, se não escreve na linha, se não consegue fazer o laço no cadarço. Ah, mas que bobagem isso! Tem muito significado em tudo o que é ensinado pedagogicamente para que se faça a alfabetização, né, e a inclusão, e já o acesso na educação infantil, né, nesse sentido aí, tá? Olfato e audição apurados. Os autistas têm o olfato tanto para gostar como para não gostar, né, de cheiros, né, e audição bastante apuradas também, tá? Também alimentação, se eles não gostam, eles vão mostrar que eles não gostaram da alimentação, eles não vão comer, por exemplo. Também os movimentos circulares, que dá para observar. Gostar de movimentos giratórios, como, por exemplo, o movimento de um ventilador, né, ou o movimento de uma máquina de lavar que fica girando, tá, fazendo esses movimentos giratórios, ou movimentos de trens que circulam, né, de brinquedos que circulam. Isso é muito importante de observar. Também os movimentos repetitivos, que o comportamento no lar é mais visível, que se chama streaming.
Também eles gostam de foco em assuntos específicos ou coleções de livros, selos, revistas, coleções de botões, coleções de várias coisas, objetos dos tipos mais variados, e também de assuntos específicos. Eu tive um aluno que o assunto que ele mais gostava era dinossauros. Então, ele sabia tudo de dinossauros, né? Então, ele vinha perguntar para a gente se a gente queria saber alguma coisa sobre dinossauros. Então, inclusive, ele carregava os dinossauros, né? Também teve um outro aluno que me ensinou muito sobre minhocas, que eu agradeço muito, porque eu aprendi muito sobre minhocas, né? O assunto, o foco de interesse dele era minhocas, acabei aprendendo muito sobre minhocas, né? O meu filho, ele gosta muito de leitura, de livros, de revista, de coleção de gibi, de ler gibi. Então, eu entrei nesse mundo também de conhecer, saber, ir nas feiras, né? E acompanhar todo esse movimento aí, tá? Também assisti várias vezes as cenas de filme ou partes de vídeos. Isso as pessoas podem observar dentro de casa, né? Tá? Porque tem muitos pais, hoje em dia, com essa questão do autismo, se perguntando, será que meu filho é autista? Será que não é? A primeira coisa é observar o comportamento. Se tem amigos, se joga bola, se vai na escola, se volta, se interage, já descarta, pode ser outro problema, mas não necessariamente que seja isso, tá? Comportamento na escola. Na escola é a parte mais difícil para o autista, tá? Eles vão se manter no isolamento, né? Eles vão se isolar por conta do barulho, por conta da luz, por conta do som, por conta do barulho do sinal, da gritaria que tem na escola, que é normal, né? Aí eles vão ter momentos de fuga e sonolência, que vão preferir dormir, e daí é uma forma de fuga daquele mundo que está sendo prejudicial para ele, né, na condição dele, tá? Não interagem com atividades que tenham contato físico, e isso é muito presente na questão do futebol. Nós temos um país que quase que 100% dos meninos são obrigados a jogar bola. Se não jogam bola, é um problema, porque não jogam bola. Então, muitas vezes, esse não jogar bola depende de uma condição, de não gostar, de não querer, mas a atividade física numa escola não deve ser reduzida à prática de futebol, né? Tem várias atividades que podem ser inseridas, e também atividade que se interaja com o outro, com outra pessoa, né? Relutância em ir para a escola, pela questão da exclusão que se acontece, ou acontecia mais antes, né? E o bullying. E eu falo dessa exclusão porque o meu filho foi diagnosticado com autismo aos 17 anos, e o processo de exclusão e também do bullying na escola, desde a entrada na pré-escola até o 9º ano, foi um sofrimento, né? Foi muito sofrível para nós conviver com tudo isso, até achar a questão do diagnóstico e começar, então, a ver uma perspectiva nisso de busca, né, de saídas para a questão de uma autoconfiança e também de uma autonomia que deve ser dado. Dificuldades, então, que a gente viveu e sabe que existe até hoje, por conta de que a gente é professora e vive a escola,
e na questão, então, que eu acompanhei dos últimos autistas, continua a questão da interação com os colegas, um pouco minimizada, mas tem. Tem alguns colegas que tentam se aproveitar do autista, inclusive pedindo coisas, e o autista, por querer fazer amizade, ele vai tipo sofrer esse tipo de extorsão, né, levando, pode ser até dinheiro, merenda, coisa assim, porque um autista de suporte nível 1 e suporte no nível 2 é um autista que tem consciência da situação dele. Eles não são inconscientes da situação. E dói essa questão de não fazer amizade, de não ter amigos, de não se relacionar. Então, essa procura por relacionamento pode ter decepções também, né? Então, o bullying foi muito acentuado, a falta de diálogo na infância, de diagnóstico na infância, como eu falei, né, aos 17 anos já estava na adolescência, já passando para a fase adulta, e essa falta de diagnóstico aí foi um pouco demorado, poderíamos ter avançado mais. Também o desconhecimento da síndrome pelas escolas, não tinha esse debate que tem hoje, pela família, foi difícil, ao mesmo tempo que tive todo o apoio da minha família sempre, do meu outro filho. Também é difícil a aceitação de diagnósticos pelas famílias, né? E também pela sociedade, né? Como é que a sociedade esteve preparada, ou está preparada, ou está se preparando para essa questão aí do diagnóstico de autistas, aqui no caso, e também na busca de melhoria para as outras deficiências, né? Sempre os tratamentos tiveram que ser feitos em centros maiores, por conta dos profissionais. O custo do tratamento elevadíssimo até hoje, tá? Então, são as nossas dificuldades, tá? Os desafios que eu acho que a sociedade tem que enfrentar, e a família, enfim, né, e que nós enfrentamos também, né? Primeira coisa, a formação continuada dos educadores e monitores, né? Então, educadores e monitores têm que ter formação continuada nessa questão da inclusão do espectro autista e assim por diante, né? Eu também falo aqui que a remuneração tem que ser digna para o monitor permanecer na escola. Porque o que ocorre? É contratado um monitor, esse monitor ganha menos de R$1.000, ele tem que ficar com a criança, ele tem que ter outra atividade, ele não tem tempo de se qualificar, e ele vai abandonar, não porque ele queira, mas por uma necessidade de sobrevivência dele, logo, e é trocado várias vezes o monitor, ou o tutor que acompanha. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser revista. Não adianta, como se diz, né? Às vezes, as práticas políticas, elas são muito de dizer que vai acontecer isso, aquilo, aquele outro, e as pessoas vão, né, esperando esse acontecer, né? E demora tudo isso. Então, muitas coisas não podem ser, não devem ter demora, né? A escola precisa de suporte, o professor precisa de suporte, né? Precisa ter sala de recursos na escola. Por quê? Por causa que isso que é difícil de entenderem nas escolas. A pessoa que tem uma síndrome como o autismo, ou como um TEA, por exemplo, a hiperatividade, ela tem que ficar
uma parte do tempo na sala de aula e outra parte do tempo na sala de recurso. O que é uma sala de recurso? É um lugar que vai ter um profissional, que vai auxiliar o professor a ensinar, a aprender, a que ele tenha o comportamento, a fazer todas as atividades com ele. Enfim, já disse, uma sala de recurso onde tenha também recursos, né? Seja brinquedos, seja material didático, para que esse professor auxilie o professor que está lá na sala de aula. Não tem como uma criança hiperativa ou um autista ficar 4 horas e pouco dentro de uma sala de aula, e daí sai no intervalo e ele está no pátio perdido também, porque não tem acompanhamento. Então, 2 coisas importantes: a sala de recurso e os monitores. A inclusão, ela é para existir, mas tem que olhar lá na escola, lá na sala de aula, se os meios estão sendo dados para que isso possa ser viável, né? Então, isso é muito importante. Também um outro desafio, que é social e familiar, é a questão da empregabilidade na adolescência e na fase adulta. Por quê? Por causa que tem que ter uma legislação que fale da empregabilidade, por exemplo, do autista, né? Como que ele vai ser conduzido, se ele tem rotina, se ele tem que ter horário, se ele tem uma atividade que ele tem que desenvolver início, meio e fim, né? Se ele tem que fazer isso para depois fazer aquilo. Como que vai se dar um emprego, né? Sendo que se exige várias coisas e que as pessoas desenvolvem normalmente várias atividades, e que daí na questão do autista é diferente, né? Também uma política pública municipal para tratamento com medicamentos e terapias ocupacionais. Aqui eu não falo daquelas terapias que são que aparecem por aí como salvadores da pátria, né? Eu quero dar um exemplo. Por exemplo, medicamentos hoje, apesar de falar que a saúde é de igualdade e o acesso para todo mundo, se eu for pedir um medicamento que custa R$600 na farmácia popular, eu não recebo esse medicamento por conta do valor do meu salário, né? É coisa que, se tem igualdade para todo mundo, não deveria ter esse fator salarial, porque o tratamento é muito caro, né? O tratamento, os medicamentos são caros. Então, a gente já esbarra na questão de ter que entrar na justiça, de ter que não sei o quê. Aí já dizem, olha, se você entrar na justiça e se você perder, aí você pode responder por não sei o que mais, tu acaba desistindo. Então, não é um acesso universal, no meu ponto de vista, né? Porque seria um direito a gente também receber essa questão de eu e outras pessoas que são dessa condição, né? Eu acho que até 3 salários mínimos passou disso, não recebe os medicamentos via farmácia popular. Não quero me enganar nisso, mas eu acho que é isso aí. E terapias ocupacionais. Os centros de terapias que têm atendimento aqui, agora esqueci o nome, aonde as pessoas vão buscar terapias, os CAPs, tá? Isso, desculpe o lápis. Os CAPs, eles, na maioria das vezes, são locais onde a pessoa vai, faz uma consulta, recebe um medicamento, tá? Ou vai, faz uma consulta e é encaminhada para uma clínica, alguma coisa assim, para fazer um tempo de estar lá, enfim. Só que muitos CAPs que eu observei, eles têm funções de interação social. E essa interação é com jogos,
é com viagens, recebendo as famílias para confraternização, inserindo essas pessoas na sociedade, né? Então, esses CAPs, eles têm essa prerrogativa de também fazer isso, não só uma intervenção medicamentosa, né, ou de internação, mas também fazer essas outras atividades que são, então, as terapias ocupacionais, né, que vão ocupar. Mas também elas vão além de ir lá pintar uma tela ou fazer um bordado, uma coisa assim. Elas têm que ter esse movimento com várias pessoas, né? Tá? E a rede de profissionais que se precisa, né? Também, eu já falei antes do custo elevado do tratamento, porque tu envolve muitos profissionais, que são o psiquiatra, o psicólogo, o fisioterapeuta, que é necessário por conta do andar, do caminhar, da postura e assim por diante, o fonoaudiólogo, que é por conta, se tem problema na fala, ou se tem problema de comunicação, ou se tem medo, se tem resistência com alguma coisa, né? Um profissional de educação física, para a pessoa desenvolver, então, habilidades também, e fazer movimentos, e se movimentar, né? E nutricionista, e outros ainda que forem necessários. Então, o autismo e outras deficiências, eles não vivem sem esses profissionais. E tudo isso demanda custo e demanda políticas públicas para isso. Então, como é que vai ser resolvido, né? Só com muita interação do poder público mesmo e de políticas públicas. Bom, o que eu entendo por avanços? A sociedade compreendendo mais sobre a síndrome, tá? Um avanço na busca pela autonomia, né? Cada dia um pouco, né? O meu filho, apesar de várias dificuldades e adaptações, fez a conclusão de estudos de nível superior, e eu incentivo, e todo mundo incentiva para eles desenvolver as habilidades no inglês, na língua portuguesa, que ele tem muita facilidade, né? Então, ele também continua estudando. E reconhecimento dos saberes, né? E das competências e das habilidades que são desenvolvidas. Então, a principal aí é essa questão da sociedade estar mais atenta, entendendo mais sobre isso, compreendendo mais, e, graças a Deus, as crianças que estão vindo com essa síndrome, os pais não vão ter, com certeza, que trilhar um caminho vou dizer assim, né, já de duras pedras, né, como a gente trilhou, porque já tem referenciais, né, e estudos acontecendo e pessoas interessadas na causa e assim por diante. A mesma coisa no depoimento emocionante da Ana Grácia aqui, desde o período que ela ia na escola, como que ela se movimentava, até hoje a autonomia que ela tem, e com os esforços da família, e também com as leis que fizeram garantir rampas, acessibilidades, e que tem que melhorar muito também nesse aspecto, né? E então eu agradeço a oportunidade, desculpa se me delonguei, a gente perde a noção do tempo enquanto fala, mas agradeço muito e estou à disposição de vocês. Então, a gente agradece a oportunidade e sabemos que a temática família, ela é uma temática complexa,
ela é uma temática, né, que envolve falarmos de vários fatores, desde histórias de vida, histórias que envolvem a escolarização, histórias que envolvem a área da saúde também. Então, a ideia foi, nesse painel, entendermos a família e o diálogo a respeito, né, essa face com as pessoas com deficiência, a partir, né, de vários papéis aqui presentes. Então, eu na posição de professora, e a Xana no papel de mãe, a professora Helenice, além de professora, mãe de pessoa com deficiência, permitindo que a gente olhe para esse panorama, para esse tema, e veja, né, os desafios que são colocados, mas, ao mesmo tempo, as possibilidades. Mas essas possibilidades, elas só são possíveis porque a gente, né, se a gente tiver por trás profissionais, se a gente tiver por trás conhecimento. Nós avançamos muito enquanto sociedade, especialmente de políticas na área de pessoas com deficiência. Nós somos um dos países com a legislação mais avançada possível, né? O que falta? Falta a gente colocar em ação vários preceitos das leis. Falta a gente disseminar cada vez mais conhecimento. Essas ações como essa, da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, são pequenas ações como essa que levam ao conhecimento da população, ao conhecimento da sociedade, que temos pessoas com deficiência no país, né? Que temos pessoas com deficiência em Frederico Westphalen. E de que modo que a gente está olhando para isso, né? O que a gente está fazendo enquanto município, enquanto Estado, enquanto país e enquanto família também. Então, acredito que o decorrer dessa semana lançou várias sementes, né, várias propostas, a exemplo da Semana da Pessoa com Deficiência de 2022, que também, né, muitas conquistas foram sendo alcançadas e muitas conquistas ainda precisam ser. Mas elas só são possíveis se as pessoas com deficiência estiverem participando, se os profissionais estiverem falando e se a gente tiver, né, o poder público também ao nosso lado. Então, acho que fechamos a Semana Municipal com chave de ouro, como foi falado no início, e sabemos, né, que precisamos de muito mais. Mas as iniciativas foram desenvolvidas, e, nesse sentido, eu agradeço à comissão organizadora e parabenizo a todos os profissionais, a todas as pessoas que estiveram aqui presentes no decorrer dessa semana. E fico à disposição também no que eu puder colaborar. Então, quero agradecer o convite da comissão organizadora, né, dessa importante noite. Como a prof. Graça já falou, fechamos com chave de ouro, né, a importância da família. Como foi muito bom ouvi-las, né, ouvir as professoras aqui falando. E quero dizer que a Unicesumar está de portas abertas e somos parceiros nesta causa e que podem contar conosco, né, para nos visitar ou, enfim, para trocar experiências, para ser parceiros em projetos tão importantes como este da Semana da Pessoa com Deficiência. Então, meu muito obrigada. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui. Acho que foi uma semana valiosa de discussão, de debates. E a gente sempre aprende. Aprendi hoje com a professora Graziella, com a professora Xana, né? E é isso que nos faz melhorar, sempre aprendendo, sempre nos colocarmos abertos, né, para esse aprender e incentivar que as outras pessoas também busquem esses conhecimentos, essas aprendizagens, para que possam auxiliar as outras pessoas que necessitam e também entender mais que a inclusão ela é possível num aspecto onde toda a sociedade esteja imbuída na busca disso, senão não acontece, né? Então, muito obrigada. Eu também quero dizer para vocês que eu na minha caminhada, eu montei um livrinho, ele é chamado CAM, Meu Amigo Asperger, que retrata um pouquinho a questão dos sinais, né? Eu chamo de sinais que a gente enfrentou
Ele é um livro que é para todos os públicos, a leitura é rápida, tem desenhos, tem animações aqui, né? E aí a gente pode também, os pais, as pessoas podem estar pedindo para nós que a gente entrega, né? Quem não tem condições de adquirir, a gente doa também. Mas foi justamente para alertar isso, né? Para dizer, olha, os sinais são esses, né? Porque também se tem um pavor que se plantou, não sei, né? Com a questão do autismo, tinha muita gente no passado que via o autismo, o autista como aquela pessoa que se jogava no chão, gritava, batia a cabeça na parede, né? Então se ficou muito com essa visão de um autista que já é um autista nível 3, né? E que hoje já tem suporte, né, para isso, e que a gente, bem por isso que é o espectro, né? Porque tem várias fases, né? A 1, a 2, a 3, e que daí a gente tentou contribuir aí, passando alguma coisa impressa para quem desejar ver. Até hoje, todo mundo, quem olhou e leu, gostou. Então, eu espero aí que vocês também possam ter acesso. Meu muito obrigado, fiquei muito feliz aqui, né? Obrigado aos organizadores e obrigado pela parceria e companheirismo aí de vocês. Imagina, prof. Helenice, inclusive esse livro, ano passado a gente ganhou alguns exemplares aqui, colocamos na vitrine da Câmara, não tem mais nenhum ali, sabe? O pessoal acabou levando para casa também, para fazer a leitura e ter conhecimento. Nós temos alguns minutinhos ainda, se alguém da plateia aqui gostaria de fazer alguma colaboração, alguma contribuição. Nas redes sociais a gente teve acompanhamento, a Ana Graça acompanhou de casa, né? E relatou aqui assim, ó, eu fui também uma líder na minha família, sabe? Junto com ontem, na terça-feira ela esteve aqui, né? Relatou a trajetória de vida dela, de uma família, se não me engano, de 15 irmãos. Também o vereador Jorge Alan Souza também comentou ali a importância da família, que é fundamental aí nesse processo. Precisamos cuidar dela também. Ele fez uma observação e parabenizou, então, aqui as painelistas, debatedoras, para a gente debater esse assunto. Se alguém gostaria de fazer alguma contribuição, a gente agradece, então, aqui a presença da professora Graciela. Professor Samba, vamos pegar o microfone aqui para o professor. Que também foi parceira nossa aqui da semana, estamos com o professor Samba. Professor, vem aqui na frente para passar o microfone aqui. Fica à vontade. Bom, só para também realçar a importância dessa semana, né, que é a segunda semana. No ano passado nós tivemos uma, né, que também teve um fechamento de chave de ouro, né, e nesse ano nós tivemos mais parceiros, né, nessa atividade, né. Isso só demonstra o quão é importante a sociedade ter o conhecimento, ter esse entendimento, né, essa aprendizagem de como nós temos que lidar, né, com as pessoas, com todas as pessoas, com as suas particularidades, com as suas especialidades, né, e que isso só, né, engrandece a sociedade. E quando a gente se conhecer, cada um com as suas particularidades, com as suas dificuldades, com as suas capacidades, né? Quando a gente se conhecer e poder saber que podemos ganhar com isso, né? Com cada um, né? Isto só fortalece a sociedade, né? Tornamos-nos cada vez mais cidadãos ativos, né? Conhecedores das dificuldades de cada um de nós, e que isso só reforça construir-se uma sociedade mais justa, mais equilibrada, né, nesse sentido, né. Então, essas parcerias das universidades, junto com a Câmara de Vereadores, com o Poder Público, né, é de elogiar, né,
E tomara que continue dessa forma, cada vez melhor, né, essa parceria que estamos construindo, né. Parabéns, né, por todos os que participaram nessa organização, né, e que resultou numa semana assim, muito rica de aprendizagem. Eu participei em alguns dias e eu vi o quão é importante, né, a gente aprender sempre, né. Bom, nós que somos professores, nós somos condenados a ser sempre aprendizes, né? Isso faz parte de nós. Mas quando a gente envolve a sociedade e divulga o que nós os nossos conhecimentos, nossas experiências, né, do dia a dia, né, como professores, como pessoas envolvidas com várias, como cidadãos como um todo, com as suas particularidades, e divulgando isso, ensinando a sociedade a compreender um e o outro, né, nos leva a ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais consciente e mais responsável com um e com o outro. Então, parabéns a todos os organizadores e também aos palestrantes. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Samba. Eu acho que, com certeza, são as entidades que fizeram da semana que ela pudesse ter agora, né, a segunda edição. Tem a Semana Nacional aí já com várias edições, né, que ocorreu aí na última semana, a Semana Estadual. E vai ser assim, sempre se somando, né, a força das entidades. Se não fosse vocês, né, a gente não teria conseguido aí, porque vocês é que têm o conhecimento, né? Então a maioria aí dos eventos foram profissionais que vieram de forma voluntária, até a gente faz isso, frisa isso para a comunidade, né? Não foi pago R$1 para nenhum dos profissionais que vieram. Então é esse o objetivo da semana, né? Unir todas as entidades nessa causa, o poder público, se somar e juntos conseguir transformarmos aos poucos, né? Temos grandes desafios pela frente. Ano passado culminou a semana com 10, 12 sugestões de políticas públicas, e cabe aí também aos vereadores, ao Poder Legislativo, né, junto com as entidades, ir cobrando, né, essas implantações, essas implementações dessas políticas públicas. Essa semana aqui, fazendo um breve resumo, encerramos hoje aqui com a participação da professora Lenice, né, tivemos aí mãe e filho dando testemunhos na nossa semana. Na terça-feira, o Guilherme, que aqui está presente também, acompanhando hoje. A mãe, terça-feira, foi a mãe que esteve aí ouvindo o depoimento. A gente até fez o recorte e postamos nas nossas redes sociais. Foi uma repercussão bem positiva, que com certeza acho que as histórias de cada um, muitas pessoas, muitas famílias se identificaram nessas histórias. E assim, esse é o objetivo da semana, né? Que a gente possa, com o conhecimento, contribuir. A gente tem que fazer um agradecimento muito especial à Ana, né? Hoje, com o tempo, talvez ela não pôde estar presente, esteve todas as noites aqui também. Mas o que ela mobilizou as pessoas com deficiência, que muitas assim não gostam de sair dos seus lares, das suas casas. Um dos motivos por acharem que que nada vai ter resultado a partir disso tudo. Mas a Ana mobilizou essas pessoas, veio para os debates, veio para as discussões, e acho que aos poucos a gente não pode desistir, né? Acho que aos poucos a gente pode lutar para cada vez mais termos um município mais inclusivo, uns espaços públicos mais inclusivos, que a gente, se olhar ao nosso redor, a gente vê que ainda dependemos de fazer várias coisas nos nossos próprios espaços públicos, ao nosso redor, nas calçadas onde a gente caminha. Enfim, é olhar aos poucos. A gente aprendeu aqui hoje várias expressões que são do nosso cotidiano, né, Prof. Graciela, que a gente costuma falar de forma muito corriqueira, que a gente, na verdade, nos expressa de forma incorreta. A gente está fazendo uma exclusão no momento que a gente faz isso. Ano passado também a gente aprendeu muito sobre determinados termos que não são mais usados. Então a semana é isso, né? Esse aprendizado de a gente não usar mais portadores de necessidades especiais, de usar deficientes físicos. Então vários termos, né? E isso a gente vai conversar com uma outra pessoa que é mais leiga no assunto ou que não participou desses debates. A gente percebe o quanto ainda a pessoa está naqueles termos que não são mais utilizados. Mas isso é só com conhecimento, é só com o debate. E a semana também é isso, sabe? É buscar esse aprendizado, essa mudança de cultura. E espero que ano que vem, né, 2024, possamos estar aí. A semana é aberta.
A gente colocou alguns parceiros que vieram participar da organização desse ano, mas todos os convites foram feitos pela imprensa na medida que a gente divulgava a semana e dizia, olha, a semana é aberta para todas as entidades, para todas as instituições, né? Quem quiser vir ajudar, colaborar, se somar, sempre será bem-vindo, sabe? O Poder Legislativo apenas aprovou o projeto lá em 2021 e toma frente no sentido de organizar, de oferecer o espaço. Já foi sugerido nesse ano que a semana pudesse ocorrer na praça. Eu acredito que com o tempo, né? Que com o tempo, na medida que ela vai ganhando forma, mais corpo, a gente possa assim organizar uma estrutura lá na Praça da Matriz, para estarmos mais perto da comunidade, do povo. Não que aqui as pessoas não possam vir, né? É a casa do povo. Mas eu acredito sim, eu vejo a Semana Municipal acontecendo tipo como a Feira do Livro, sabe? Mobilizando a nossa comunidade lá na praça. Então, a gente quer agradecer a cada uma de todas as entidades parceiras, de todos os profissionais que se dedicaram, os professores que trouxeram, inclusive, alunos aqui, a URI, a UERGS, enfim, tiveram alunos participando aqui da semana, talvez trocaram uma aula lá de sala de aula para estar aqui e, com certeza, acho que aprenderam bastante também. Então, agradecemos a todos, em nome do presidente Raul Pazuki da Silva, que foi o propositor, inclusive, desse projeto que criou a Semana Municipal. A gente quer agradecer especialmente hoje, então, a professora Graciela, a professora Lenice do IFAR, a professora Xana, coordenadora aqui do Polo, então, da Unicesumar, agradecer o pessoal aqui que está presente, a UERGS, o professor da UFSM também aqui presente, pessoas representantes da comunidade. Quero fazer um agradecimento também à FWTV, que foi parceira, sempre esteve aqui todas as noites, aqui, então, permitindo que esse conhecimento saísse aqui das 4 cantos aqui da Câmara de Vereadores, do nosso plenário, e chegasse até aos lares, inclusive além de Frederico Westphalen, né, que hoje com a internet qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode ter esse acesso. Agradecer quem comentou, quem participou, quem acompanhou pelas redes sociais. Então fica aí a nossa gratidão, que ano que vem aí possamos trabalhar, fazer uma semana ainda maior, digamos assim, com outros debates, com outros temas, mobilizando ainda mais a comunidade. Tivemos visitas ao comércio, né? Acho que foi uma fala aqui das professoras que a semana fez a gente repensar. Nós temos pessoas com deficiência, Frederico Westphalen. A gente foi no comércio, fizemos os comerciantes repensarem. Poxa, a Ana Grace foi um exemplo, ela não pôde entrar no meu comércio. Mas quantas Ana Grace a gente tem por aqui? E aí? Você vai preferir atender ela lá na rua ou simplesmente ter um gesto de colocar nem que seja uma rampa móvel para que ela possa entrar? Porque qual a diferença da Ana Grace, por exemplo, para mim ou para qualquer uma pessoa de nós? Então, assim, eu acho que essa mobilização, ou no mínimo essa reflexão, a gente conseguiu. Claro que a gente não pode ficar só no discurso e precisamos também cobrar que políticas públicas possam ser implementadas. Então, a gente encerra a segunda semana municipal, agradecendo mais uma vez, então, a todos os parceiros e a toda a comunidade que nos acompanhou. Até uma próxima.